Olá, meu nome é Viviane. Eu, por muitos anos, tive o privilégio de ser missionária na APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças. Também tive o privilégio de ter filhas e de ser professora de crianças pequenas. Hoje eu quero conversar com você sobre as crianças na idade pré-escolar. O que a gente está chamando de pré-escolar, alguns também chamam de pré-primário ou jardim da infância. E outras escolas já têm chamado de outros nomes diferentes. O importante é que nós vamos pensar em especial nas crianças de 4 e 5 anos. Talvez sua igreja faça uma divisão diferente, não tem problema. O que nós queremos é ver as características de crianças nessa idade e, por causa dessa característica, como é que nós podemos ensinar de uma forma que ela vai aprender melhor, que ela vai guardar aquilo que ela está ouvindo. Lembra de uma criança nessa idade? Pensa bem, lembra aí uma criança de 4 anos. Você já percebeu como ela se sente tão grande, tão adulta, como é uma criança falante e uma criança que pensa saber tudo? É uma idade maravilhosa, não é? É sobre essa idade que nós vamos conversar. Então, dando continuidade, nós vamos pensar nessa criança. Essa é uma idade onde, se a gente pensar em quem vai ser o professor dela, quem vai cuidar dessas crianças, quem vai ensinar essas crianças, essa pessoa vai ser muito amada. Criança nessa idade é muito carinhosa com seus professores, com seus pais. Na verdade, é muito difícil para ela ainda entender o abstrato. Ela entende o concreto, mas como ela verá Deus? Como ela vai conversar com Deus se ela não sabe ver o abstrato? Para ser bem sincera, nem nós conseguimos ver Deus. A Bíblia fala que nós devemos crer. Nós vivemos não pelo que vemos, mas pelo que temos a convicção, pela nossa confiança no Senhor. Deus é real e nós vamos mostrar essa realidade através da maneira como nós vivemos. Se você crê em Deus, se você confia no Senhor Jesus, então você vai demonstrar isso no seu dia a dia. As crises de ansiedade precisam ficar menores. A crise de tristeza também, porque nós que cremos em Deus sabemos que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Não o nosso bem no sentido de nós vamos nos dar bem em tudo na vida, mas no sentido de nos parecermos cada vez mais com seu Filho Jesus Cristo. O ideal de Deus não é a terra. O ideal de Deus é a nossa casa futura, é o céu, é o lar onde estaremos com o Senhor Jesus, com Deus Pai e com Deus Espírito Santo. Isso será maravilhoso. Para que a criança consiga amar esse Deus e conhecer esse Deus, primeiro ele tem que amar você. Você que fala sobre Deus, seja avó, seja tia, seja irmão, seja avô, seja a mamãe ou o papai. Você ama a Deus, você mostra esse amor por Deus. Você ama a palavra de Deus. Se você demonstra esse amor, então a criança passa a amar esse Deus que você ama, passa a amar a Bíblia que você ama. É assim que nós conquistamos e ensinamos as nossas crianças sobre Deus e sobre o amor de Deus. Para trabalhar com crianças em qualquer idade, nós precisamos entender melhor as suas características. O que nós vamos falar aqui é algo geral. Lógico que tem as individualidades. As crianças devem ser respeitadas pelas suas particularidades. Algumas já estão lá na frente na sua maturidade, outras estão no que é esperado dela mesma e outras estão aquém. É claro que os pais verão se com seus médicos, com seus profissionais, se essa é a idade adequada para aquele tipo de atitude que ela anda tendo. Mas aqui nós vamos pensar de uma forma geral. Vamos imaginar essa criança mais uma vez, a criança de 4 ou 5 anos de idade. Um dos fatores é que ela domina bem o corpo dela. Muitas vezes ela quer tomar banho sozinha, ela quer calçar o sapato sozinha, ela quer fazer o desenho sozinha, porque ela já domina bem. Ela já consegue passar por cima, passar por baixo, ela consegue correr, andar, saltar. Embora ela ainda tenha que aprender muito e ter mais segurança no seu corpo, mas ela já se sente uma criança grande e que ela pode ajudar. E no caso de igreja ou escola, nós podemos deixar essa criança ajudar o máximo possível. Nessa idade, eles falam cerca de 5.000 palavras. E eles falam mesmo. É até difícil. Às vezes nós vamos contar história, a mesma história que nós contamos para criança de 2 e 3 anos, quando nós vamos contar para de 4 e 5, é uma diferença enorme. Você possivelmente já percebeu. Criança de 2 e 3 anos, ela mais observa. Às vezes ela chega a ficar
de boquinha aberta, olhando para nós enquanto nós falamos ou perguntamos. Mas a criança de 4 e 5 anos, ela é falante, ela fala o tempo todo, ela quase nem deixa a gente contar a história ou a gente dar a notícia, ela quer falar. Mas nós precisamos, além de ouvi-la no momento certo, falar para ela: agora sou eu que vou falar e vocês vão escutar. Isso faz parte da educação e ela vai aprender a ouvir. Alguns momentos ela vai levantar a mãozinha para falar ou ela vai começar a interromper e você então vai naquele momento, de acordo com o que você percebe que pode acontecer, vai escutá-la ou vai pedir para ela: espera só um minuto, deixa eu terminar essa parte e aí eu vou escutar o que você tem para falar. Curiosa e perguntadora. Nessa idade ela faz muita pergunta, especialmente o famoso por quê. Mas por quê? Mas por quê? Vai ser muito bom se a pessoa que escutar essas perguntas tiver muita paciência para escutar e para responder com verdade e sinceridade. Não inventa história, não. Se você não sabe, diga que você não sabe. Por exemplo, ela pode perguntar por que chove. E algumas pessoas, querendo brincar com ela, diz que Deus está lavando o céu. Mas isso não é verdade. E ela vai ficar muito pensativa a respeito disso. Ou ela vai acreditar, ou ela vai começar a duvidar de tudo que você fala. Mas você pode falar com sinceridade como é que ocorre o ciclo da chuva e que os planos de Deus são perfeitos e foi Ele que preparou para que fosse assim. É uma forma também de ensiná-la. Outro pensamento que nós podemos ter sobre ela ser curiosa e perguntadora são, às vezes, fatos que nos deixam um pouco constrangidos de responder. Por exemplo, no excelente livro da CPAD que fala, da Ruth Becker, que fala sobre essa idade, conta para nós a história de um menino que chegou em casa e falou para a mãe: mãe, de onde eu vim? E a mãe ficou numa preocupação tão grande: meu Deus, esse menino ainda é tão pequeno e eu já tenho que dar uma aula de biologia ou de sexualidade para essa criança. Como é que os bebês vêm? E aí ela mostra, a autora, que na verdade a criança não tem maturidade para esse tipo de pergunta e a resposta que você talvez esteja preparando. Você vai responder de forma muito simples, ou às vezes o melhor é devolver a pergunta, porque esse mesmo caso que ela usa, ela diz que depois que a mãe levou um tempão explicando tudo e ele com paciência escutou a resposta da mãe e não entendeu nada, na verdade, ele disse: sabe o que é, mãe? Porque o fulano veio de São Paulo, o ciclano veio de Goiânia, e eu, de onde eu vim, mãe? Na verdade, a pergunta dele era muito simples e a mamãe não precisava preocupar. Se a criança faz uma pergunta que deixa você embaraçado, por exemplo: como o neném foi parar na barriga da mulher? Talvez a simples resposta de Deus planejou que as pessoas viessem assim, trazidas através da barriga da mulher. Talvez ela fique satisfeita com aquela resposta e vai brincar. Talvez ela não está satisfeita e ela vai fazer outra pergunta e você vai responder de forma simples aquela outra pergunta que ela fizer. Ou você pode devolver a pergunta falando: como assim? O que você quer dizer com isso? Me explica melhor. E ela vai poder fazer a pergunta de uma forma esclarecedora para você ajudá-la. Não minta, jamais. Sempre fale a verdade. E, se precisar, você diga: olha, eu não sei como responder você. Deixa eu pensar melhor, outra hora eu te respondo. Talvez ela até se esqueça, mas você não vai se esquecer, então procure responder a pergunta dela. Fala: você se lembra que você me fez uma pergunta? Se ela disser não, então pode deixar para lá. Mas se ela falar: eu me lembro, e aí você pode então respondê-la. Nessa idade elas são observadoras e imitadoras. Elas observam tudo que nós fazemos. É muito importante nós olharmos isso com bons olhos. Preste atenção no que você tem feito. Se você é uma pessoa que ama o Senhor Jesus e escuta o que ele diz na Bíblia, você vai fazer como o apóstolo Paulo. Você vai imitar Jesus. E se você imita Jesus, não tem problema as crianças ou qualquer idade olhar para você, porque você estará imitando Jesus. Quer ver um exemplo muito pequeno? Se alguém telefona e a criança atende e diz: mamãe, é para você, ou papai, é para o senhor. Então você pode dizer: fala que eu não estou em casa. Você está mentindo. Será que Jesus ia se comportar assim? Mas se você sempre procura falar a verdade, porque o pai da mentira é o diabo e você não quer nada com ele, se você está sempre sendo uma pessoa que respeita as outras, que não precisa gritar, falar palavrões, mas uma pessoa que vive conforme Jesus vive,
Você é digna de ser imitada. E na verdade é isso que acontece. Essa criança começa a imitar você, porque ela não está vendo Jesus. Apesar de você não ver Jesus, você conhece as histórias de Jesus e a forma de comportamento de Jesus. Então a criança imita você. Vai chegar um momento na vida dessa criança, talvez ela nem será mais criança, em que ela terá um comportamento bom e quando ela perceber, quando ela entender quem é Jesus, ela vai perceber, na verdade, eu já faço muito do que Jesus faz e eu quero continuar imitando Jesus. E ela vai imitar Jesus por ela mesma. É algo que nós precisamos fazer. Agora, cuidado, se você faz coisas erradas, pode ter certeza, ela também fará. Presta atenção nisso. É também nessa idade de 4 e 5 anos que a criança começa a sentir medo. Antes ela não se apavorava com a escuridão ou com barulhos, mas nessa idade ela começa a ter essa percepção. E ela começa a ter medo. Às vezes medo do monstro, medo da morte, medo do que possa acontecer, mas especialmente daquilo que é fantasioso, que é irreal. Ela demonstra esse medo. A gente precisa aproveitar essa oportunidade e contar histórias bíblicas que falam de pessoas que também tiveram medo, mas que elas, quando ouviram o que Jesus ensinou, o que Deus ensinou, elas se tornaram pessoas corajosas. Também que existem medos que não são verdadeiros. Não existe como voltar o morto para mexer com ela, porque a Bíblia diz que o morto não tem como voltar. Ele fica preso lá onde ele está. E ela pode aprender isso também, através das histórias, das conversas, versículos bíblicos e ensinos que a gente dá para ela. Nessa idade, as crianças confundem muito a realidade com fantasia. Por exemplo, ela sonha, quando ela acorda, ela acha que aquilo aconteceu mesmo. E ela fica confusa se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Também quando ela vê desenhos ou filmes de super-heróis que amarram uma capa e saem voando, ela pensa que isso pode acontecer. Então ela também quer amarrar alguma capa no seu pescoço, no seu ombro e sair voando por aí. Aí isso é perigoso, né? Às vezes pode causar acidente, às vezes acidentes muito graves. Então é preciso nós falarmos aquilo que, isso é do faz de conta, ou isso é da nossa imaginação. Às vezes a nossa cabecinha imagina alguma coisa que não aconteceu de verdade, mas você imaginou. Não vai ser muito fácil ela entender, mas ela vai prestar bastante atenção e ela vai fazer o possível para entender o que você está dizendo. Ao menos vai tranquilizá-la. Elas querem entender sobre Deus. Olha só que oportunidade nós temos. A criança que quer saber sobre Deus nessa idade, e a maioria delas tem essa curiosidade, ela vai perguntar para quem ela percebe que fala sempre sobre Deus. Se os seus pais são ateus, ou querem que seu próprio filho escolha religião e não dão nenhuma influência, essa criança vai perguntar para aquele que ela percebeu. Aquele ali conhece Deus, então eu vou perguntar sobre Deus para aquela pessoa. É uma oportunidade riquíssima para nós falarmos nas nossas histórias bíblicas. Uma outra forma é nós usarmos material para falar sobre Deus, dizendo quem é Deus, onde Ele mora, o que Ele faz. Aquilo conforme você consegue explicar de acordo com a Bíblia e a criança consegue compreender nessa idade. Criança de 4 e 5 anos tem uma imaginação enorme. Eu gosto muito de lembrar de um desenho que passava quando minhas filhas eram crianças, um desenho muito bom e sadio que infelizmente não tem mais na televisão, mas se você não conhece e quer conhecer, no YouTube você vai encontrar O Fantástico Mundo de Bob. Bob era um menininho que tinha também essa faixa etária entre 4 e 5 anos, cheio de imaginação. Então, por exemplo, se você falar, hoje vai chover canivetes, ou ele vai correr e esconder-se porque ele tem medo de um canivete machucar o corpo dele, ou ele vai lá fora na chuva buscar um canivete porque ele quer um canivete e está chovendo canivete. Então ele entende tudo literalmente. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Em especial na igreja, nós temos algumas frases que até uma pessoa adulta às vezes estranha. Nós ouvimos alguém falando, hoje, irmãos, vai chover fogo do céu. Uma criança nessa idade não quer se queimar, ela vai se esconder debaixo do banco ou ela vai querer sair dali. Também tem outra que é bem comum nós falarmos, deixa Jesus morar no seu coração. Eu vou explicar melhor. Não é errado falar, deixe Jesus morar no coração. Mas uma criança nessa idade, ela entende exatamente isso.
que ela vai... Eu já ouvi crianças perguntando, será que eu vou ter que pegar uma faca, cortar aqui para que Jesus entre no meu coração? Será que existe muito Jesusinho bem pequenininho, um para cada coração? Também já ouvi uma amiga contar a sua história de quando ela era pequena e alguém falou, deixa Jesus sentar na cadeirinha do seu coração. E ela chorou de dor de imaginar Jesus entrando no coração dela. Lá no coração tinha uma cadeira. Jesus sentou na cadeira e como ele era pesado, a cadeirinha começou a enfiar no coraçãozinho dela. E ela via até as gotinhas de sangue pulando da cadeira, dos pés da cadeira. E era essa a imaginação dela. Então o que a gente vai fazer? Parar de falar? Você não precisa parar de falar, você precisa explicar quando falar. Deixe Jesus morar no seu coração. Assim como você ama tanto, tanto, tanto a sua mamãe, e você diz, mamãe, você mora no meu coração. A mamãe mora lá dentro? Claro que não. A mamãe, você está querendo dizer que você ama demais a mamãe. Chamar Jesus para morar no seu coração é fazer de Jesus o seu grande, seu melhor amigo. Assim como você ama a mamãe, você vai amar Jesus. Isso é ter Jesus no seu coração. E outros tipos de explicação que se tornem simples. E cuidado! Procure não falar frases que ela vai, no sentido figurado, que vai levá-la à imaginação. Você precisa falar algo que ela consiga compreender. É até engraçado, às vezes a gente diz algo e a gente vê a criança absolutamente silenciosa. Ela está imaginando o que será aquilo que você acabou de dizer. Nessa idade, ela gosta muito de fazer amigos. Ela tem muitos amiguinhos ou ela terá, porque se ela for para a escola, ela vai querer fazer amizade com os colegas. Às vezes, alguns até chegam a imitar o que um coleguinha faz, porque ela quer muito ter amigos. E a gente pode ajudar nisso, mais uma vez contando histórias bíblicas de pessoas que eram amigas ou que se tornaram amigas. O exemplo do próprio Senhor Jesus, que era amigo de todas as pessoas. Nós podemos aproveitar para ensinar músicas que falam sobre amizade e falar com elas, conversar sobre a importância de sermos amigos uns dos outros. Nessa idade, ela tem um ótimo senso de humor. Ela acha as coisas engraçadas, às vezes bobagem, coisas tão pequenas, elas acham tão engraçado. A gente pode rir junto com ela quando nós acharmos engraçado. Outras vezes nós vamos apenas ensinar que certos tipos de coisas engraçadas para ela, na verdade não são engraçadas. Elas magoam outra pessoa, deixam o outro triste. Eu me lembro uma vez que eu estava contando história em um aniversário e eu já saí há muito tempo que nós não usamos objetos como colares grandes, brincos grandes, coisas que chamam atenção para nós quando vamos contar a história para uma criança. Eu já sabia disso, mas por se tratar de um aniversário de alguém da família, eu achei que não teria problema. Então eu estava com um brinco grande de argola contando a história, até que uma criança nessa faixa etária gritou de uma forma que todos da festa pudessem escutar. Eu não escuto nada do que você fala, porque eu só fico vendo seu brincão para lá e para cá. Não é bom a gente rir com ela? Nós rimos juntos disso. E depois que eu estava terminando de rir, aos poucos eu fui tirando o brinco, eu falei, você tem toda a razão, os brincos atrapalham. Mas, voltando à nossa história, para você não perder toda a atenção de todas as crianças que estarão ouvindo a sua história. Mas é bom ter senso de humor. Elas gostam de ajudar. Crianças de 4 e 5 anos são excelentes secretárias, seja em casa, seja na escola, seja na igreja. E para isso existe algo bem legal que a gente pode fazer com ela. Se chama Mãos que Ajudam. Então você pode preparar, pode ser de tecido, pode ser de papel, pode ser num quadro. Você vai preparar as partes da sua aula. Se na sua aula tem história bíblica, tem leitura bíblica ou memorização de versículo, tem período de cânticos, tem o período de lanche, período de brincadeira, o período de missões, tem o período de tirar oferta, tem o mascotinho da sala que foi escolhido por eles, tem o momento da oração, os jogos, atividade manual, colorir. Se a sua sala tem essas atividades, de acordo com as atividades que você tiver em sala, você vai montar então o Mãos que Ajudam. Aqui dentro você pode colocar dentro do bolso o nome da criança que vai ajudar naquela atividade, naquela aula. Então, está na hora de cantar. Quem vai me ajudar a segurar o cartaz, ou pegar o instrumento, ou distribuir os instrumentos? É a pessoa ou que às vezes tem mais de uma criança, que o nome está dentro do bolso ou do envelope que fala sobre música. E assim por diante.
Então isso se chama mãos que ajudam. Dessa forma, todas as crianças vão ajudar. Aquela que sempre está conversando, aquela que é muito tímida e não tem coragem de pedir nada, mas tem vontade, todas irão ajudar. Na outra aula, você muda os nomes de lugar e assim todas as crianças poderão ajudar em todas as atividades durante um ano, um semestre ou um mês. Todos poderão ajudar. Mãos que ajudam. Você precisa aproveitar as oportunidades que você tem quando a criança estiver com você. Não dá tempo de nós cantarmos músicas que não falem de Jesus. Aproveita para cantar músicas que falam sobre Deus, sobre os ensinos da Bíblia, que falem sobre Jesus. Procure colocar músicas mais curtinhas, que seja fácil para ela decorar e sozinha ela se lembrar em casa ou em outro lugar e começar a cantar. Não é errado dar músicas até de adultos cantarem para a criança cantar. Tudo bem fazer isso, mas você vai facilitar a vida dela quando você canta músicas que tem uma letra simples, de algo que ela consiga entender o que ela está cantando e que ela consiga se lembrar da melodia com facilidade e ela lembre da letra toda enquanto ela está cantando. Isso vai ajudá-la. Às vezes nós precisamos explicar a letra da música, porque, por exemplo, há uma música que eu gosto muito, que eu cantava com as crianças da igreja, que diz: quando às vezes sinto medo, eu lembro que a Bíblia diz. E quantas vezes criança sente medo, não é? Medo do escuro, medo de tantas coisas. Então nós podemos ajudá-la a cantar essa música quando ela estiver com medo. Quando às vezes sinto medo, eu lembro que a Bíblia diz. Ela diz que Jesus está comigo, eu não preciso sentir medo. Isso é algo que ela entende e nós podemos conversar com ela sobre isso à medida que estamos ensinando o cântico. No momento de orar com essas crianças, aproveite. Olha, às vezes é o seguinte, na sala tem crianças que chegam tristes falando: o meu cachorrinho está doente, ou talvez a vovó não está passando bem. Esse é um excelente momento para falar para as crianças: olha, vamos ver, a nossa amiga está triste. Digo o nome da criança, sempre digo o nome da criança. Nossa amiga Margarida está triste, a vovó está doente. Vamos orar pela vovó da Margarida? O mais provável é que todas as crianças da sala vão pedir para orar por sua avó. Às vezes a avó nem está doente, mas ele vai pedir para orar. Então aproveite e ore por todas as vovós. Há algumas formas que a gente pode fazer. Tanto gravuras como também em pequenas miniaturas, nós podemos falar para as crianças: olha, hoje nós vamos orar agradecendo. Agradecendo é dizer: muito obrigado, Senhor Deus. Você pode fazer isso. Ah, veja só, aqui tem um vestido. Então você, Joana, vai agradecer a Deus pelo vestido. Daqui a pouco, na hora da oração, espera um momento. Aí você chama o Pedro e o Pedro vai agradecer pelas frutas, verduras, pela comida que nós temos. Aí você aproveita e leva também um menininho e fala: vamos agradecer pelo papai, vamos agradecer pela mamãe, vamos agradecer pela roupa dos meninos também, não só das meninas. E aí cada um pode segurar um desses brinquedos ou uma gravura e agradecer a Deus. A oração da criança pequena é muito simples, Senhor Deus, muito obrigado por nos dar roupas para vestir todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Quando ela não sabe orar, você vai ensiná-la a orar. Outra forma é usar objetos que facilitem, como: olha esse bonequinho que ora. Não tem que ser um igual a esse, mas algum outro. Você pode falar: por que é que nós fechamos os olhos quando oramos? Na verdade, não precisa fechar, mas nós fechamos porque a gente fica distraído. A gente começa a conversar com Deus e de repente a gente começa a ver as coisas que estão à nossa volta. E aí nós esquecemos do que estávamos falando com Deus. Então, como nós não enxergamos Deus com os olhos, para nós pensarmos em Deus, a gente fecha o olho e pensa: eu estou falando com Deus. E então você pode falar. E assim as demais explicações. Tem que orar sempre ajoelhado? Não, você pode orar ajoelhado, mas às vezes você pode orar sentado, ou em pé, ou até deitado. Isso não tem importância, contanto que você esteja conversando de todo o seu coração com Deus. Algo importante da gente pensar, lá no Evangelho de João, quando Jesus estava despedindo dos seus discípulos, porque ele ia morrer, ressuscitar e ia para o céu, ele ensinou os discípulos: olha, sempre que vocês precisarem de alguma coisa, peçam a Deus Pai em nome de Deus Filho. O que isso quer dizer? Que nós oramos Senhor Deus, ou Pai Celestial,
ou Papai do Céu, nós pedimos ou nós agradecemos em nome de Jesus, amém. Porque o nome de Jesus é a assinatura do nosso pedido. É por ele que Deus vai nos responder a oração. Ele responde a oração por causa do seu Filho que está conosco, orando também. E isso é tão importante nós observarmos. Quanto a falar Senhor Deus ou Papai do Céu, olha, isso não faz muita diferença. Você pode falar da maneira que você achar melhor. Eu me lembro que quando eu era criança, meus pais me ensinaram a falar Papai do Céu. Quando eu fui educar as minhas filhas, eu as ensinei a falar Senhor Deus. Isso nunca fez diferença nem para mim nem para elas. Falar Papai do Céu ou Senhor Deus não tem importância. O importante é orar a Deus Pai e terminar a sua oração em nome de Jesus, amém, que é Deus Filho. A memorização de versículos. Olha, crianças pequenas têm mais dificuldade para gravar. Às vezes nós diminuímos um pouco o versículo para que ela consiga gravar ou escolhemos versículos menores. Nós repetimos o mesmo versículo, talvez até 4 domingos seguidos, até que a gente perceba que elas já conseguiram memorizar. Lembra de falar o versículo e a referência do versículo sempre juntos. Já percebeu como muitas vezes nós até lembramos o versículo, mas não sabemos onde ele está? Por isso a gente às vezes procura falar a referência. Antes de falar o versículo, fala o versículo e no final do versículo repete a referência. Assim fica mais fácil para eles gravarem. Uma forma interessante é você pegar uma gravura. Por exemplo, se eu vou falar algum versículo que é sobre Jesus, eu posso pegar uma gravura de Jesus, marcar a minha Bíblia onde está aquele versículo e eu deixo a gravura. Quando chegar o momento de memorizar, você pode convidar uma das crianças da sala, falar, talvez aquela que tem o nome lá naquele bolso sobre a memorização de versículo, você fala, Felipe, busque a Bíblia, abra para mim onde está a figura de hoje. Então ele vai abrir, você vai ler o versículo na Bíblia, depois você vai explicar o versículo para que as crianças entendam o que é o que a Bíblia está falando. E então você pode até mostrar na própria figura ou um outro cartaz. Inclusive pode ser com letra, mesmo elas não sabendo ler, não tem problema. Elas estão conhecendo aquelas letrinhas e você pode então repetir o versículo várias vezes com ela. Às vezes é versículo com cântico. Existe o Diversículo, que é da minha amiga Ana Cristina, lá de Curitiba. Ela dá dicas maravilhosas sobre ensinar versículos de uma maneira bem legal. Às vezes com rap, com gestos, com rima, com barulhinhos. Então dá uma olhadinha no YouTube de versículos. Você vai ver quantas ideias muito boas você pode aproveitar para crianças em qualquer idade. Há muitas vezes um tempo para a criança brincar. Quando nós pensamos na igreja, o tempo que nós temos com as crianças, às vezes é maior. Depende da igreja, da divisão que vocês fazem, das atividades que os adultos têm. Se você tem oportunidade, tenha brinquedos para ela. Prepare esse momento da brincadeira. Existe a brincadeira dirigida e a brincadeira livre. Dirigida, muitas vezes, são jogos que vão fazer ela lembrar da história que ela escutou, com perguntas. Se você fizer jogos, lembre-se que até os 6 anos de idade, as crianças não compreendem isso de um ganhar e outro perder. Então você vai sempre oferecer prêmios para todas e ajudar todas as crianças a aprenderem a memorizar o versículo e aprenderem as partes da história que você contou. Ajude a criança na resposta, não tem problema. É melhor você dar um adesivo para cada criança do que comprar uma bicicleta só para uma. Então todos vão ganhar. Esses são os jogos, brincadeiras dirigidas que nós podemos fazer. Existem também as brincadeiras livres. Se hoje nós contamos a história sobre Marta e Maria que receberam Jesus em casa, nós podemos providenciar panelinhas e colheres, vassourinhas, objetos de casa para que eles possam brincar, aproveitar. Esse é um excelente momento para que você, professor, e também seus auxiliares, prestem atenção nas crianças. Quando ela está brincando, nós vamos conhecendo quem são as nossas crianças, como elas agem, qual a sua personalidade. Também nesse momento, muitas vezes a gente percebe que, olha, eu preciso contar uma história sobre alguém que dividiu algo com um amigo, porque as crianças andam muito egoístas e eu preciso ajudá-las nisso. E assim por diante. Então, até mesmo no momento de brincadeira, é momento dos professores estarem atentos. Muitas classes, muitas aulas, tem outros momentos na aula. Tem um momento missionário,
É possível fazer um momento missionário. Lembre-se que aqui nós estamos falando de uma forma muito geral. Se você quer saber mais, eu aconselho você a procurar os treinamentos. Hoje tem bastante treinamento online da APEC, Aliança Pro Evangelização das Crianças, e você pode convidar os missionários da APEC do estado onde você mora para ir à sua igreja, para levar o treinamento para os seus professores. Esse é um investimento que vale a eternidade das crianças. Então, invista nisso. Também quero aconselhar você a conhecer o Camp Brasil. Olha no YouTube, Camp Brasil Oficial. Que maravilha que é o projeto que eles têm de clubes bíblicos de crianças, ou pequenos grupos de crianças, ou talvez o próprio papai e a mamãe ensinando sobre Deus em casa para os seus filhos. Eles distribuem um material gratuito para você usar e eles treinam você para usar esse material. Você vai ver que riqueza. Dá uma olhada lá, não perde seu tempo. Como a gente pode organizar a aula da criança de 4 e 5? Interessante aqui também a forma como nós organizamos a aula da criança de 2 e 3. É lógico que existe muita diferença dessas idades, ou também você pode mudar a maneira de colocar a idade, pode ser 2 anos separados de 3, isso não importa. Você vai sentindo qual é a necessidade, como dá para fazer melhor. Mas o que eu estou pensando aqui é como é essa divisão de aula. Primeiro, a gente tem que pensar, tanto para o maternal como para pré-escolar, tanto para criança de 2, 3, 4, 5 anos, qualquer uma criança dessa idade, você vai manter sempre a mesma sequência. Sequência de aula dá segurança para a criança. A criança nessa idade ainda é insegura, principalmente as menorzinhas, de 2 e 3 anos. E ela muitas vezes chora, não quer ficar naquela sala, exatamente porque ela não conhece a mamãe, aquele ambiente, ela só conhece a mamãe, ela quer ficar com a sua mãe. Ela não conhece aquelas pessoas que estão ali. Então, até essa idade de 5 anos de idade, ou até mesmo 6, nós vamos procurar não fazer rodízio de professor para dar segurança para a criança. Também vamos fazer o possível para que essa criança perceba a sala sempre com a mesma mobília, sempre com a mesma decoração. Isso também dá segurança para ela, não é algo diferente. A sequência da aula ajuda ela a ter segurança de que ela chega, tem as músicas, depois ela brinca, depois ela faz a tarefinha, ela escuta a história, depois a mamãe vem buscar. Claro que aqui eu estou falando fora da sequência, só para mostrar que nós temos que manter a mesma sequência de aula. Essa sequência é você mesmo que vai fazer. Tem até um modelo disso que a gente procurou preparar pela editora cristã evangélica, que se chama o Kit Maternal. Naquele kit, ele foi preparado de uma forma que a sequência de aula é sempre a mesma. À medida que você conhece, aprendeu a trabalhar com essa idade, com estas idades, você mesmo pode montar a sua sequência de aula. Você sabe qual é a melhor sequência. Ele chega, ele brinca, aí depois que ele brincou a gente vai junto guardar os brinquedos e então nós vamos cantar músicas, depois nós vamos ouvir a história, depois nós podemos brincar mais um pouco ou podemos colorir ou fazer alguma atividade manual. Depois que passa isso tem o lanchinho, depois do lanchinho vamos todos ao banheiro, lavar as mãos, voltar para continuar as nossas atividades até que a mamãe venha. E você pode acrescentar momentos especiais, que são chamados de centros de interesse ou cantinhos de interesse, mas você pode colocá-lo dentro da sequência da sua aula. Como é que funciona esse centro de interesse ou cantinho do interesse? Ele é assim, o ideal, há uma grande sala de aula e talvez uns 4 ou 5 professores ali, cada um no seu lugar. Um fica no lugar onde quando a criança vier ali, a criança fica bem à vontade, ela vai contar história. Chega outra criança, ela conta a história. Chega 2, 3 crianças, ela conta a história. O tempo todo está contando a história. Em um outro centro de interesse ou cantinho da sala, a professora está ensinando o versículo. E ela repete isso a cada criança que vem. A criança fica à vontade, ela anda na sala do jeito que ela quer. E assim ela vai no cantinho da natureza, no cantinho de missões, no cantinho de brincar e assim por diante. É meio complicado isso para nós, nós não temos uma sala com tamanho tão grande e nós não temos uma equipe tão grande assim. Então o que nós podemos fazer? Ao invés de nós montarmos o centro de interesse, nós vamos fazer uma sequência de acontecimentos da nossa aula. E dentro dessa sequência, você pode também colocar, além de cântico, brincadeira, história bíblica, memorização de versículo, você pode colocar um momento de missões. Elas vão ouvir sobre missões. A APEC tem um livro amarelinho que chama Missões para Crianças, que vai ajudar você dando algumas ideias. Talvez você também conheça de outras editoras que vão poder ajudar você. Você vai contar a história,
Lembre-se que crianças dessa idade têm dificuldade com sequência. Você até pode fazer uma sequência da história, mas você vai ter que terminar aquela história, aquele suspense naquele dia. E quando você for começar em outra aula, ou continuar a história em outra aula, ela não é uma sequência depois de um suspense. Ela é uma sequência, mas não é um suspense. Como esses seriados de televisão, em que a pessoa não tem problema ela perder algum episódio, porque um não é sequência do outro. Entendido? Ok. Como contar história bíblica para criança nessa faixa etária de 4 e 5 anos de idade? Procure ser muito criativa, leal à palavra de Deus. Estude a história, mesmo que você conheça. Vou contar a história de Zaqueu. Eu já conheço, então nem preciso ler. Não é assim que funciona. Vai direitinho, leia de novo. Peça a Deus para falar com você. Mas são crianças tão pequenas, por que eu tenho que me preparar tanto? Porque Deus vai usar você de alguma forma. E você está aproveitando também para se alimentar daquilo que Deus está falando para você. Faça bem feito. Estude aquela história, entenda o que Deus está ensinando. Então prepare o seu material, seja criativo. Às vezes tem alguns materiais, aqui tem poucos materiais para dar ideia, mas existe tanta criatividade hoje, não é? Tantas pessoas que fazem artesanatos lindos de pano, de EVA, de TNT e de outros materiais, até mesmo de papel. A APEC tem um material para crianças pré-escolares, são vários, esse é um deles. Tem essa caixa com várias figuras dentro. É um material muito bom, que tem figuras muito bonitas para nos ajudar. Eu passei plástico, paguei para que alguém pudesse plastificar todas as figuras. Fica caro, é verdade, mas foi um investimento que eu fiz nesse ministério com as crianças dessa idade. Quando essas crianças pequenas pegam, não vai rasgar, não vai molhar, ela tem oportunidade de pegar. Crianças pequenas, elas usam os sentidos para aprender, muito mais ainda do que o intelecto, elas ainda estão em crescimento. Se ela vai usar o sentido, então quando eu vou preparar a história bíblica, eu preciso pensar que ela vai tem possibilidade de pegar no visual que eu levo para a sala. É um bonequinho de pano, que depois a gente pode lavar, ele pode ficar em cima da mesa, em pé, ele vai ser o personagem da minha história. E assim outros materiais também. Mas pense, é algo que ela possa pegar. Eu tenho também que pensar nos outros sentidos que ela tem. É algo que ela vai ver com seus olhos. É algo que ela vai ouvir, alguém vai contar aquela história. Vai cantar a música, vai ouvir a história. Vai fazer barulhos, talvez, dos animais da história. Você está também trabalhando um dos sentidos da criança. Você também pode levar algo para ela sentir o perfume, sentir o cheiro, algo que faça parte daquela história. Na história de Zaqueu, não tem nada lá para sentir o cheiro, mas quem sabe levar folhas, porque Zaqueu subiu numa árvore, vamos sentir o cheirinho de folhas de algumas plantas? Então você pode levar, inclusive, folhas comestíveis, para que não aconteça de alguma criança engolir uma folha que vai fazer mal. Então, hortelã, manjericão, até mesmo alface, que parece não ter cheiro, mas a gente pode mostrar, essa não tem cheiro. Ela vai fixar melhor a história. Também experimentar, comer, mais um dos sentidos da criança, o paladar. Então, nós podemos fazer um lanchinho. Se na história não tem nada de lanche, você pode, por exemplo, fazer na criação do mundo, se estamos falando do sol, lua, estrelas, fazer e servir biscoitinhos em formato de sol, lua, estrelas. Ou nós podemos falar, agora estamos tão cansados de criar tantas coisas bonitas junto com Deus, então vamos comer um lanchinho para ficar fortes? Algo assim, como se fosse uma brincadeira mesmo. Crianças aprendem através da brincadeira. Usar bonequinhos, usar histórias que vão fazer a criança usar a sua imaginação. Seja fiel ao que a Bíblia está ensinando, mas use a criatividade com a forma como você vai contar a sua história. Lembre-se de levar objetos que são antialérgicos
levar objetos para contar a história ou qualquer atividade que tiver na sala, use um material que não vai causar acidente. Observe isso, que é muito importante também. Nós temos algumas editoras que nos ajudam com material, além de artesãos excelentes que nós temos pelo Brasil. Eu quero recomendar a AB Visual Editora. Você também pode procurar o site deles, que é a AB Visual Editora, e você vai conhecer que materiais maravilhosos para tantas idades diferentes. Vai ser muito rico ter esse material na sua sala. E se você é uma artesã, você pode também fazer. Busque ideias, a internet está rica de ideias para nós criarmos e contarmos histórias de forma muito interessante para as nossas crianças. Procure cuidar do ambiente onde as crianças estão. Limpeza e higiene sempre é uma preocupação que nós devemos ter. Manter o ambiente arejado, ventilado, muito calor, muito frio, coisas que fogem do que é agradável, irritam a criança, fazem ela ter uma indisciplina, fazem ela querer ir embora, ela não quer ficar naquele lugar. Então, observe todas essas coisas, o máximo que você puder. Que Deus abençoe você no seu ministério.